Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso momento devocional, com grande alegria. Chamo a todos vocês bem-vindos para esse momento de meditação na Palavra de Deus. Hoje nós queremos meditar sobre o tema liberdade cristã. Ele é um texto baseado em Gálatas, capítulo 5, que fala sobre esse privilégio que o cristão tem de ser livre para servir, livre do jugo do pecado, livre da condenação eterna. Quero convidá-los a ouvirem as palavras escritas por Paulo aos cristãos no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Que escravidão era essa que Paulo estava pedindo que os convertidos ao cristianismo não se deixassem ser escravos novamente? Na religião, muitas vezes a gente fica preso a algumas cerimônias, a cerimonialismo. Os judeus, por exemplo, procuravam cumprir a lei com muito zelo, não trabalhando no sábado, fazendo sacrifícios, etc. Mas, ao mesmo tempo, também eles foram, muitas vezes, tendo a sua atenção sendo chamada pelos profetas, porque Deus avisando eles que não queria sacrifícios, que não queriam a religiosidade de cumprimento das regras da religião, mas que Deus queria misericórdia, que Deus queria que as pessoas vivessem tendo como marca da sua fé o amor ao próximo. Então, o cuidado que Paulo está chamando a nossa atenção é que a gente não fique escravo de acreditar que a gente é aceito por Deus pelo que a gente faz, pelas cerimônias, no caso dos judeus, por serem circuncidados. Havia um grupo na igreja que a gente chamava de judaizantes, que acreditavam que antes de se tornar cristão, a pessoa precisava se tornar judia através do homem da circuncisão. E isso tudo estava incomodando Paulo, porque Jesus veio exatamente para cumprir toda a lei. Com isso, nós estamos livres, nós não temos que fazer nada para a nossa salvação. Enquanto que haviam pregadores que diziam que tinham que fazer algumas coisas sim, senão não éramos aceitos por Deus. Então, Paulo chama a atenção para que, de novo, a gente não viva debaixo do jugo da escravidão. E ele continua no versículo 2 do capítulo 5, eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá nenhum valor para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aqui fica muito importante o chamado da nossa atenção para que a gente reflita muito sobre algo fundamental. Nós somos aceitos por Deus de que maneira? Será que Deus atende, que Deus nos ouve, que Deus nos perdoa, que Deus nos abençoa pelo que nós fazemos? Pelas nossas atitudes? Ou pela fé em Cristo Jesus? Meus irmãos, não dá para misturar. Ou nós confiamos que Jesus Cristo morreu e perdoou 100% dos nossos pecados, ou nós confiamos no que se chama justiça própria. Ou seja, que eu, através da minha obediência, através das minhas ações, posso alcançar a bênção de Deus. O caminho que leva ao céu é Jesus Cristo. E a gente está nesse caminho somente pela fé, que é um dom que Deus coloca no nosso coração, pelo batismo e pela pregação da palavra. O ser humano, por natureza, ele está afastado de Deus. Deus vem ao nosso encontro, Ele nos converte, Ele nos dá a fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus é a chave que abre as portas do céu para nós. Havia e há ainda muitos ensinamentos que dizem que não, que para que as portas do céu sejam abertas, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí virão perguntas: será que eu já fiz o suficiente?
Será que nessa matemática os meus erros foram menores do que os meus acertos? Será que eu obedeci totalmente? É por isso que Paulo é tão radical e diz aqui que o circuncidado, ele precisa cumprir toda a lei. Não adianta só ser circuncidado. Quer dizer, ele teria que cumprir toda a lei do Antigo Testamento. E se a gente pegar a lei, nós vamos ver como a população toda fala, ninguém é perfeito. Então, se você quer seguir pelo caminho da lei, você precisa ser perfeito, 100% do teu tempo. É possível deixar de pecar? Não. Parece até mais fácil. Deus, me dá uma receita aí que eu faço. E Deus te deu a receita pelo caminho da lei. É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O tempo todo, 100% do teu tempo, 100% dos teus dias, todo dia, o tempo todo. Você é capaz disso? Pois então não se deixe escravizar pela lei, pela obediência. Esse caminho não vai te levar à salvação, mas vai te levar ao medo, vai te levar à condenação, porque somente Cristo cumpre a lei. E graças à sua bondade, Ele cumpre a lei em nosso lugar. E nos conecta, nos dá a chave, a senha, que é a fé, para que a gente entre pelas portas da vida eterna. Por isso nós vamos continuar. Versículo 5 de Gálatas capítulo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. É o amor de Deus que gera a fé em nós, através da palavra e do batismo. E essa fé em Cristo Jesus, ela gera no meu coração amor. E esse amor eu transfiro para o meu próximo. E olha o que Paulo diz, olha o que entristece Paulo. Vocês, cristãos de Gálatas, da Galácia, vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Porque Paulo está dizendo, isso não vem de Deus. E ele alerta, um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas é só um detalhe, é só circuncisão. Não, não pode. Não pode. Paulo continua, tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Ou seja, que vão continuar confiando em Jesus e que o caminho para a salvação passa pela fé em Cristo Jesus e não pelas nossas obras, não pelas nossas ações, não pela nossa obediência. O salvar-se, ou ter a vida eterna, não está em nós, vem de Deus para nós. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. E Paulo continua, Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, ira, discórdia, divisão, facções, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória,
provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, aqui está um recado claro. Mas ele diz que a gente não deve fazer tais coisas. Vocês conhecem a laranjeira? Qual é o fruto da laranjeira? Laranja. Qual é o fruto do limoeiro? Limão. Qual é o fruto da fé em Cristo Jesus? É o amor. E o amor, ele se demonstra através da alegria, da paz, da paciência, da bondade. É o amor. O cristão, naturalmente, produz bons frutos. A diferença é que o cristão, ele não faz boas ações para conquistar a salvação, mas como fruto da sua salvação, como algo natural da vida do cristão. Em Cristo nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. Portanto, continuem livres do jugo do pecado, livre da escravidão do cumprimento da lei, livre de achar que por teus esforços é que você vai conquistar a graça de Deus. Deus te ama antes de você nascer. Deus te perdoou em Cristo Jesus. Deus te alcançou e colocou no seu coração a fé. E Ele vai te ajudar a produzir bons frutos. Se não está produzindo muito amor, é que a tua vida espiritual precisa ser adubada, ser trabalhada, regada. E isso é feito através da palavra e da Santa Ceia. Por isso fica o nosso convite. Estude conosco a palavra de Deus. Venha aos cultos. Participe. Cresça para produzir mais e mais amor por onde você passar. Um abraço, fique com Deus e até o próximo momento devocional.